Olá, alunos. Então, vamos dar sequência às nossas aulas, né, de gerontologia. Fiquei um pouquinho aí afastada com vocês relacionado à gerontologia, né, dando uma olhada na atividade de vocês referente ao cronograma de dieta, né? E em sala de aula, pessoas, eu trabalho bastante com dinâmica, entendeu? Então, eu vou solicitar para vocês, né, daqui para frente, como a gente vai fechar o módulo agora, esse mês, tem algumas atividadezinhas que eu vou pedir para que vocês passem para mim, tá? Que são trabalhos que precisam ser feitos, que seriam feitos em sala de aula. São dinâmicas de grupo que a gente pode fazer, são atividades que a gente pode estar fazendo com o idoso, né? Mas planejamento diário, mas isso aí eu vou estar falando com vocês em uma outra ocasião, tá? A princípio, eu vou iniciar a aula de hoje com vocês falando sobre higiene bucal e dando sequência à aula normal, tá bom? Acredito que hoje eu consiga finalizar com vocês a parte teórica, né? E porque falar sobre dieta são vídeos bastante extensos, tá? Mas eu vou conversar com vocês sobre dieta e acredito que essa semana a gente finaliza a parte teórica. Na próxima semana eu vou passar algumas atividades para vocês que seriam feitas em grupos em sala de aula, né? Para quem já viu o meu trabalho relacionado à gerontologia, já viu fotos, né? De grupos em geronto, né? Que a gente tira fotos de atividades que a gente pode fazer com o idoso e também outras atividades relacionadas a planejamento diário que eu também vou passar para vocês, tá? Mas a princípio, então, vamos dar continuidade, vamos dar sequência aos nossos estudos para ver se a gente termina a atividade teórica essa semana e fechamos, né, esse mês gerontologia. Tá? Lembrando que tanto as aulas práticas quanto o estágio, né, a escola já deu um parecer em ofício que os alunos não serão prejudicados quanto a isso, tá? Então, a necessidade de carga horária, a necessidade das aulas práticas, né, a carga horária de aulas práticas, tudo isso vocês não ficarão desamparados, tá bom? Logo que acabar essa pandemia, a escola fará um cronograma extra aí para poder sanar todo quanto é comprometimento quanto a isso, tá bom? Então vamos lá falar sobre a higiene bucal do paciente. Bom, vamos falar dos desdentados, né? Para os desdentados, deve-se utilizar uma gaze com algodão embebido em água. Pessoal, só que tem um problema. Quando a gente fala de higiene oral, o ideal é que o próprio paciente faça a sua higiene oral, tá bom? Então, ai, professora, mas ele vai fazer higiene oral, ele tem demência e ele machuca a boca dele com a escova de dente. Ah, professora, ele vai fazer higiene oral, ele não tem condições, né? Porque não tem nada macio, ele pode se machucar, tá? O que pode ser feito é calçar uma luva nele. Hoje em dia, eu não sei se vocês já viram, tem uma escovinha de bebê. Vocês já viram? É uma escovinha de bebê de dedo. Você coloca a escovinha no dedo para escovar a língua do bebê, né? Porque na verdade a gente também pode fazer a higiene oral do recém-nascido, do bebezinho, através dessa escovinha de dedo, que é igual uma escovinha que faz higiene de cachorro, tá? Então, o que você pode fazer é comprar essa escova de dedo, ela é macia, ela não tem cerdas, tá? Colocar no dedo do idoso e ele mesmo fazer a higiene oral dele, pessoas. Por quê? Porque é muito desconfortante, pessoas, alguém enfiar o dedo dentro da sua boca. Então, o ideal é que o próprio idoso faça a sua higiene oral. Se é por conta da demência, se é por conta de algum problema neurológico que ele vá se autoferir, então que se utilize então essa escova de dente de recém-nascido, tá? Cabe no dedo do adulto, porque é o adulto que faz no recém-nascido, tá bom?
Então, pode-se utilizar, assim também como a equipe de enfermagem pode utilizar esse tipo de escova para fazer a escovação do da boca do idoso, tá bom? A gente fala a utilização de gaze com algodão bebido em água, que é essa bonequinha que a gente fala, fazer a bonequinha, porque é isso que a gente tem no hospital, tá bom? Então, quando a gente trabalha no hospital, quando a gente trabalha num lar do idosos, por exemplo, o aparato que a gente tem para utilizar seria isso aqui, né? Uma haste de pau, que é aquela hastezinha de abaixador de língua, isso aqui é um abaixador de língua, com uma gaze e um micropore para fazer o que a gente chama de bonequinha, tá? E aí dá para colocar uma solução de água com bicarbonato, um pouquinho só de bicarbonato, tá? É um copo de água por uma colherinha pequenininha de bicarbonato e faz uma solução de higienização bucal, um enxaguante bucal, tá bom? Então dá para a gente fazer isso. Isso aí é o que a gente utiliza em pacientes acamados, pacientes AVCzados, pacientes em coma, tá? Então dá para fazer a higiene oral desse jeito. Como dá também para fazer dessa forma que eu falei, utilizando esse aparato que é utilizado em recém-nascidos para limpeza de língua e higiene bucal de recém-nascido, tá bom? A gente fala a utilização dessa bonequinha, isso, o nome disso aqui é bonequinha, tá? A gente fala a utilização dessa bonequinha por conta de ser o material que a gente utiliza no hospital, tá bom? Então, outra forma também é envolver o dedo indicador com o gaze, né? Isso aí é o paciente que vai fazer. Pode ser feito também a bonequinha e para esfregar faz uma solução de um copo de água com um pouquinho, pessoas, uma colher de café de bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato de sódio, né, ele não pode ser em excesso, tá? E quanto às próteses, pessoas, ele vai ficar imerso em água sanitária. Nossa, mas em muita água sanitária? Não, são algumas gotas, né? Na verdade, é uma colher de sopa de água sanitária, tá bom? Ele fica imerso, aqui, ó, tá vendo? Um tanto desse de água para aproximadamente uma colher de água sanitária, tá? Normalmente, periodicamente, faz-se a limpeza das dentaduras, tá? 2 vezes por semana tem que colocar ele nesse recipiente imerso com água sanitária, tá bom? E em seguida vai se lavar com um detergente, né, ou em água corrente. Então, a desinfecção, tá vendo? É feito com hipoclorito. Hipoclorito é a água sanitária, tá bom? Então, colocar a prótese dentro de um recipiente com água e 15 gotas de água sanitária, que dá mais ou menos uma colherzinha de água sanitária, e deixa ali, tá bom? Isso deve ser feito pelo menos 2 vezes por semana, porque isso mata fungo, mata para não ter o paciente vir a ter cândida por causa de dentadura, tá bom? E agora vamos falar sobre as refeições, que foi o que eu havia pedido para vocês fazerem, né? A dieta do seu paciente. Pessoas, é muito importante a questão da dieta. É lógico que o nutricionista, né, o local que tiver um nutricionista, o nutricionista vai fazer a dieta do seu paciente. Se você trabalha num lar, numa residência, né, de idosos, um lar de idosos em que tem um nutricionista, né, ele vai fazer a dieta. Se você trabalha numa casa de idosos a serviço home care, em que o idoso ele é acompanhado por um nutricionista, com certeza ele vai ter um cardápio de nutricionista. Mas se você trabalha em home care com um idoso em que ele não tenha, né, esse aparato de ter um nutricionista, é importante você estar fazendo um cardápio para esse idoso. Por que fazer um cardápio para o idoso? Porque as funções vitais do idoso não são mais as mesmas. As absorções nutricionais do idoso não são mais as mesmas. Então, o idoso, ele tem dificuldade de absorção, ele tem dificuldade de digestão, ele tem o peristaltismo diminuído, então, ele corre o risco de ter constipação, ele corre o risco de ter problemas de urinários, porque ocorre estase urinária, a urina fica mais tempo parada na bexiga, ele
corre o risco de ter desidratação pela falta de ingestão de água, porque ele sente menos sede. Então, é muito importante a gente estar atenta à dieta desse idoso. Por quê? Porque tem que ser uma dieta de acordo com os graus de patologia, além, né, de estar de acordo com o grau de patologia senil desse idoso, tem que estar de acordo com a idade, né? Que são as patologias senis que vêm, que são as patologias relacionadas à idade. E também as patologias relacionadas à diabetes, hipertensão. Você não vai dar uma sopa salgada à noite para o idoso. Por quê? Porque ele vai acordar morrendo de dor de cabeça. Por quê? Porque à noite ele vai. Esse excesso de sal à noite vai fazer com que ele tenha um ressecamento cerebral, encefálico, ele vai sentir sede à noite e ele não vai levantar para ficar bebendo água à noite, entendeu? Ele pode vir a ter problemas renais por esse excesso de sal. Então, tem que ter restrição de sal. Independente se ele é hipertenso ou não, o idoso ele tem que ter restrição de sal. Ele tem que ter restrição de açúcar, porque o excesso de açúcar forma cristais na região de bexiga, na região de uretra. Olha a uretrite, olha a cistite, entendeu? Então é muito importante a redução do sal, a redução de açúcar. É importante fazer um cardápio, olhar para o idoso como se estivesse olhando para um recém-nascido, porque todos os órgãos dele se encontram frágeis, se encontram debilitados. Então, a necessidade de se fazer dietas, né, de forma com que se adequem a isso. Então, ó, dieta isenta de sal ou pouquíssimo sal. Pessoas, eles não vão notar muita diferença, porque o paladar do idoso, ele não é tão assim aguçado, né? Dependendo do tipo de medicação, às vezes, que ele toma, também não faz muita diferença, tá bom? Então, é importante ele ter um pouco de variedade de alimentação, mas não ter o uso excessivo de sal, não usar excesso de sal, não usar excesso de açúcar, evitar condimentos, né? Excesso de alho, não usar pimenta jamais, não pode usar pimenta, tá? Evitar condimentos e aumentar a ingesta hídrica. Então, a solução da dieta do idoso é fazer restrição de sal, restrição de açúcar, aumentar a ingesta hídrica e evitar condimentos. Dieta, pessoa, do idoso é uma dieta fracionada. O que é dieta fracionada? Ele tem que comer de 3 em 3 horas, porque senão baixa a pressão dele baixa, tá bom? Então, comer de 3 em 3 horas. Alimentos leves. Professora, o que que eu dou de café da manhã? Um pão? Não, pessoas. O ideal não é dar o pão. O ideal é dar um biscoito, né? Eh, Dar um biscoito de água e sal, tá bom? Dar um biscoito de água e sal com um queijo, uma ricota, né, um iogurte. Então, evitar o pão, porque o pão em si, ele é um pouco pesado para o sistema digestivo do idoso. E já a bolacha, o café com leite, ele é mais adequado. Então, o biscoito e o café com leite pela manhã é o ideal. Mingau de aveia também, o mingau, ele é muito bom também para o idoso, tá? Ele é de fácil digestão, tá? O peristaltismo funciona bem, tá bom? Então, tomar coisas leves de manhã. É importante comer coisa salgada de manhã também, coisa que sustenta. Não adianta o idoso acordar de manhã e comer uma fruta, porque senão ele não para em pé depois, tá? Então não adianta você botar o idoso para sentar e botar ali uma fruta para ele comer, que passa meia hora e ele está com fome de novo. Então essa não é a solução. Então é fornecer um café da manhã rico, né? Aquela história de que come-se café da manhã como um rei, né? Almoça-se como um príncipe e jante-se como um mendigo. Essa história ela é real. Né? Por quê? Porque a gente precisa de um café da manhã fortificante. Se o idoso acordar e não ter essa fortificação durante o dia, ele fica com hipotensão o dia inteiro.
né? Com características de hipotensão o dia inteiro, caracterizando fraqueza, tá? Então, o ideal é sentar o idoso, sentar ele para comer realmente uma refeição nutritiva, um café com leite, uma bolacha de água e sal, evitar o uso de pão, como eu falei, por causa da fermentação e por ser uma massa muito grossa, tá bom? Pode fazer a utilização de mingau, utilização de vitaminas, mas a vitamina ela pode ser utilizada também, a vitamina, junto com biscoito de água e sal, tá bom? Utilização de mamão, mas é o que eu falei, não pode ser só a fruta, tá bom? Tem que ser a fruta e mais um leite com café. É sempre bom café com leite, porque o café ele dá uma energizada no idoso, tá bom? O café ele é estimulante, então o café ele vai dar uma energizada para o idoso aí começar o seu dia bem, tá? Então é importante no café da manhã, né? Aqui tem um exemplo de um cardápio, tá? Para pacientes que não mastigam ou pacientes que têm, no caso, fazem utilização de dentadura. Por quê? Porque é um cardápio em que não tem necessidade da trituração dos dentes, tá? Então é uma dieta mais fácil, trabalha bastante com purê, coisas mais assim, semi-preparadas para o sistema digestivo. Então não vai utilizar aquelas carnes, né, de difícil mastigação, não vai utilizar pão, porque pão, pessoas, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver um idoso desdentado, né, comendo pão. A sensação que tem é horrível. Por quê? Porque ele não consegue triturar o pão. Ele engole o pão inteiro, entendeu? Apesar de estar em pedaço, ele engole o pão inteiro, ele não consegue triturar. E isso pro estômago de um idoso que já tem o peristaltismo lento, o sistema digestivo funcionando lento, isso é um perigo. Então, o que que seria o ideal? O ideal para o paciente desdentado são dietas, né, que já sofreram uma pré-trituração advinda do liquidificador, advinda de um garfo, tá bom? Porque daí já faz o papel do dente para ser encaminhado para o sistema digestivo de uma forma mais completa, tá bom? Então, aí na tela vocês estão vendo aí um iogurte, né, ou um copo de leite. Lembrando que é sempre interessante colocar o café, tá bom? Café com leite, para dar aquele estímulo pela manhã, tá bom? Então, café com leite com mamão, café com leite com uma fruta, café com leite com bolacha de água e sal. Pode-se fazer a utilização de mingau de aveia, eles gostam muito de mingau de aveia. Quem ainda não teve a oportunidade de fazer e tiver algum idoso que queira introduzir isso no café da manhã, vocês vão ver como que eles se sentem bem dispostos, tá? Pode ser utilizada a vitamina de banana com uma colher de aveia, o que engrossa a vitamina de banana, vai engrossar, né? Mas não deixem também de dar algo salgado. Tá bom? Então eu acho a bolachinha de água e sal sempre muito importante. Aqui ela não está muito inclusa porque o paciente ele é desdentado, mas a bolachinha de água e sal ela é sempre muito importante, tá? Vocês observem aqui, ó, atum com molho de tomate, purê de arroz, banana amassada, carne moída, arroz cozido, peixe cozido. Observem tudo que são carnes e molhos, todos eles com facilidade de digestão, né? Visto que o paciente ele é desdentado, tá? O lanche da tarde, vitamina, iogurte, né? O lanche da tarde, ele, ele pode variar também como se fosse um café da manhã, tá? Então, assim, não precisa, pessoas, montar um cardápio de luxo, não. Tá bom? Então pode muito bem montar um cardápio simples, diário, e ser sempre a mesma coisa, tá? Não precisa, ai, botar morangos, pudim, igual tá escrito aqui. Não há necessidade disso, tá? Tem como fazer um cardápio simples. Hoje, por exemplo, um pacote de aveia, se eu não me engano, tá 3 e pouco, tá? E ele rende muito, a aveia rende muito, tá? Então, assim, vocês podem variar nesse sentido, né? Um café com leite, a aveia, o mamão,
a gente fala a utilização do mamão pela manhã, porque o mamão ele é uma fruta laxativa. E como o idoso ele tem o peristaltismo lento, a introdução dessas frutas laxativas durante o dia, elas auxiliam com que esse paciente não venha a ter problema de constipação. Mas como eu havia falado para vocês também, nessa época que eu estava falando de colostomia, da importância do uso desses tipos de aparatos aqui no idoso, tá? O Movalax, que ele é um regulador intestinal, tá? E o Fiber Mais também. Ambos são reguladores intestinais. Eles têm um preço bem diferenciado. Esse custa cento e pouco, esse custa 30 e pouco, mas eles não causam diarreia e eles limpam realmente o intestino, caso o idoso tenha problemas de constipação, tá? São excelentes. Não tem necessidade de serem utilizados todos os dias, podem ser utilizados um dia sim, um dia não, ou de 2 dias sim, 2 dias não, tipo, intercalando de 2 em 2 dias, tá? Então, pode fazer a introdução, caso não queiram comprar uma mão sempre, né? Pode usar também frutas desintoxicantes e diuréticas, né, como o abacaxi. O abacaxi, ele é diurético, ele é desintoxicante, então pode utilizar também o abacaxi, tá? E prefira à noite, né, no jantar, que não seja muito tarde, que não tenha sal também, pessoas. No jantar, prefira caldos, né? Caldo, canja de galinha, uma sopinha de feijão, tudo batido no liquidificador. Então, caldos, caldo de feijão, caldo de galinha, caldo de caldinho verde. Caldinho verde é feito com batata e a cozinha, a cor, né, verde é feito com a couve. Então, assim, o ideal é na janta ter sempre um caldo, tá bom? E a ceia pode dar para ele uma vitamina, um suco, tá? Evite excessos de chás. Apesar dos chás, né? Ah, chá tranquiliza, chá isso, chá aquilo. eh, os chás, eles têm as suas ervas, né, medicinais. E a gente tem que tomar cuidado aí, quais são os efeitos colaterais que esses excessos de chás podem trazer para os nossos idosos, tá bom? Aqui nesse próximo slide, a gente tem uma dieta de um lar de idosos, né, que é o Residence Care, hotelaria. Como eu falei com vocês, existem alguns locais que trabalham com sistema de hotelaria, né? Sistema de hotelaria é mais chique, vamos dizer assim, né? Mas aqui, esse aqui é um cardápio do Residence Care, mais ou menos para vocês entenderem como é que funciona. Aí tem o café da manhã, tá vendo como é bem fracionado? Tá vendo, ó? Quatro vezes ao dia sucos para hidratação. Então, são acrescentados 4 sucos durante o dia. Para quê? Para manter esse idoso hidratado. Então, café da manhã, leite, leite e derivados, né? Variedades de pães, como eu falei, prefiro trocar o pão pelo biscoito, né? Por causa da fermentação e tudo mais, e a difícil digestão. Um lanche intermediário pode ser um suco, o almoço, carne, ensopados, prefira pessoas frango e peixe. A carne vermelha também é de difícil digestão, tá? Verduras variadas. O lanche da tarde. Jantar sempre caldos, tá vendo? Caldos, cremes. Então, vocês observem que o jantar ele é sempre algo mais leve. E uma ceia, chá, né? Biscoito, mingau, frutas, tá bom? É, essa seria a ceia para ele antes dele dormir. Lembrando que a introdução de sucos durante o dia para ele se manter hidratado, tá? Então, essa é a dietinha. Não é difícil de fazer um cardápio para o idoso, não é difícil. Lembrando que ela tem que ser uma dieta fracionada, retirar sal, retirar açúcar, fazer uma dieta laxativa, fazer uma dieta leve e principalmente à noite a utilização de sopas à noite, tá bom? Sem sal, tá, pessoas? Não põe excesso de sal, porque senão ele vai ficar morrendo de sede para dormir. E ele não vai levantar à noite. Aí ele vai acordar de manhã morrendo de dor de cabeça,
Bom, agora a gente vai falar sobre a dieta, alguns cuidados são importantes na infusão, né, na dieta integral. A gente vai falar um pouquinho sobre a dieta nasogástrica. Então, a dieta nasogástrica nunca a gente pode fazer com o paciente deitado, tá? Porque senão ele broncoaspira. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer com o paciente na dieta nasogástrica é sentar o paciente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é sentar o paciente. Sentei o paciente, eu vou colocar um paninho aqui, ó, de apoio, para não sujar ele, tá? Então, a primeira coisa, eu venho e sento ele. Sentei ele, oi, seu João, tá tudo bem? Vamos à dieta. Aí sentei ele, botei um paninho embaixo dele. Vou lá, né? Preparo a dieta dele, aspiro a dieta dele, tá? E vou ali introduzir. Antes de introduzir, normalmente a gente vai verificar se realmente a sonda está fixada no estômago. Então, a gente pode aspirar, colocar, né, o fluido na fita teste e verificar se realmente está no estômago. Verificou, a gente vai introduzir lentamente a dieta, tá? Então, a dieta vai ser introduzida lentamente. E depois que introduziu a dieta, ele vai ser mantido em posição sentado ainda, pessoas, tá bom? A dieta, ela pode ser por seringa, mas também pode ser por bomba de infusão, tá bom? Então, manter o paciente sentado, aqui eu vou ler para vocês, né? Manter o paciente sentado com o travesseiro nas costas. Nunca o paciente pode receber essa dieta deitado, tá bom? O paciente deve ser mantido em decúbito elevado durante toda a infusão da dieta. E depois de administrar a dieta também. Então, vocês vão administrar a dieta e manter ele em decúbito elevado. Infundir a dieta lentamente, tá? Ou por gotejamento, ou como se fosse uma torneira, né? Aquele gotejamento de soro, pelo equipo de soro. Ou vai ser por aqui, pela seringa, tá bom? A dieta ela é fracionada durante o dia, de acordo com o que o nutricionista ele prescreve. O volume normalmente ele não ultrapassa 350 ml. Por quê? Porque 350 ml é o volume que normalmente o estômago aguenta. Acima de 350 ml, o alimento ele volta para fora. E depois da dieta, a gente deve infundir água. Pessoas, essa água deve ser filtrada, tá? Eu não aconselho a água fervida, porque a água fervida dá diarreia, tá bom? Então, a água infundida, ela tem que ser filtrada. Eu vou até tirar esse fervida daqui, tá? Tem que ser água filtrada, não fervida, porque fervida dá diarreia. Então, depois que passou a dieta, vai introduzir 300 ml de água, lenta, tá? Igual você fez a comida. Então, vai lentamente, tá bom? Então, ó, infundir nos intervalos. Ah, fala para infundir água também entre os intervalos. Então, após administrar a dieta, passar 20 ml de água filtrada para não ressecar a comida aqui, né, e acabar obstruindo. Então, após a dieta, a gente vai lavar a sonda, né, com 20 a 30 ml de água, tá vendo? Lavar a sonda com 30 a 20 ml de água, para que não fique nenhum grumo grudado aqui e não venha obstruir a sonda. E também nós podemos fornecer água para ele entre os intervalos das refeições. Então, entre as dietas, oferecer água para ele, tá bom? Para ele não ficar desnutrido, desidratado, tá? Depois que nós fizemos isso, nós iremos fechar a sonda, né? Verificar se está tudo certinho e manter ele
sentado, tá bom? Então, mantenha ele sentado e a sonda fechada, até fazer a digestão. Após o preparo da dieta caseira, deverá ser guardado na geladeira e retirar a quantidade que for utilizada 30 minutos antes. A dieta, portanto, deve ser oferecida ao paciente em temperatura ambiente. Não aquecer a dieta em banho-maria ou em micro-ondas. Então, a dieta sempre vai ser ofertada em temperatura ambiente e nunca quente, tá? Então, a dieta ela não é ofertada aquecida, e sim ela é ofertada ambiente. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que a dieta está esquisita lá e talvez você aqueceu ela em banho-maria, mas para você ofertar, tem que ser em temperatura ambiente. Você não pode ofertar ela aquecida. Você tem que ofertar em temperatura ambiente, tá? Caso o paciente puxe a sonda, né? Eles falam para a gente, para vocês não tentarem recolocar, visto que vocês são técnicos, né? E hoje, né, existe aí uma resolução do COFEM que estabelece que o técnico não pode passar sonda. Então, se ele tentar, né, vai ter que tirar e jogar fora. Né? Dependendo do tipo de sonda, ela pode ser utilizada por 6 meses, desde que não obstrua fúria ou vase. Então, dependendo do tipo de sonda, pode utilizar por maior tempo. Esse aqui são alguns tipos de dietas, né, industrializadas, que são dietas integrais, que são dietas, em vez de ser dietas gástricas, tem, né, as dietas gástricas prontas e tem as dietas enterais, que vão direto para dietas enterais intestinais e dietas enterais gástricas, tá? As gástricas, algumas a gente pode preparar mesmo em casa, batido no liquidificador, porque é para o estômago. E já as intestinais, normalmente a gente tem que comprar pronto, porque elas são, a consistência dela é uma consistência mais fina. E elas precisam chegar ao intestino direto, elas não passam pelo estômago. Por elas não passarem pelo estômago e irem direto ao sistema digestivo, direto ao intestino, elas têm que ter uma consistência bem mais fina, tá? E aí tem algumas industrializadas, né? As industrializadas, tá? Mas dá para preparar também. Vou enviar vídeos para vocês mostrando como é que prepara dietas em casa, como que dá para preparar. E este vídeo aqui, ele mostra, né? A gente termina com a transferência do paciente da cama para a cadeira. É porque essas aí são algumas aulinhas práticas, né? Tem alguns pacientes que utilizam cadeira de roda, então a gente não pode deixar de fixar a cadeira de roda, porque se você deixar na hora que você vai pôr o paciente, a cadeira de roda sai andando e o paciente cai no chão. Então a gente não pode deixar de fixar a cadeira de roda, prender a cadeira de roda para colocar o paciente sobre a cadeira de roda, tá? Então, quando a gente for pegar o paciente, é importante a gente fazer o abraço, colocar o paciente para nos abraçar por cima e aí a gente abraça ele por baixo, tá vendo? Então a gente fala com ele: agora você vai me abraçar, tá? E eu vou te abraçar por baixo. E aí a gente faz um impulso, impulsionando ele para cima, que é no caso dessa figura 2. E depois a gente coloca ele sentado na cadeira, tá? Então a transferência é feita pelo abraço. A transferência, né, de um acamado normalmente precisa de mais de uma pessoa para poder ajudar, porque um pega pelo tronco superior e o outro pelo membro inferior, tá bom? Então, um segura aqui por cima, no tronco, e o outro nos membros inferiores, tá bom? Bom, e é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Parabéns ao técnico cuidador de idoso. É, o nosso curso mais ou menos que terminou um pouco por aqui. Não terminou, né? Mas a parte teórica um pouco termina por aqui, né? Tem alguns vídeos que eu quero mostrar para vocês e a gente também fazer atividades sobre essa matériazinha. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo.
Eu fiz o conteúdo com muito carinho. Infelizmente, as nossas práticas, né, de fazer os exercícios ativos e passivos no paciente, em sala de aula, algumas atividades lúdicas que a gente poderia fazer com o paciente em sala de aula, algumas coisas assim, infelizmente não puderam ter sido feitas por causa do Covid, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. A gente não terminou ainda, né? Mas a nossa parte teórica um pouco termina por aqui. Eu vou pedir para que vocês não deixem de assistir os vídeos que eu vou deixar também referente a essa aula, que são os vídeos de dieta, preparação de dieta, como preparar uma dieta entérica. Porque quem for para trabalhar com idoso em casa, é importante saber fazer, para não precisar gastar dinheiro comprando as dietas prontas, tá? Bom, então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado das minhas aulas, né? E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? A gente se despede aqui da parte teórica, mas eu vou dar continuidade com vocês. A gente não terminou ainda não, tá bom? Tem algumas coisinhas para a gente poder fechar o módulo. E é isso, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Obrigada a todos. E é isso.